Você já deve ter visto essa cena. Tá lá uma criança sentada no sofá, adivinha o que ela tá fazendo? Tá no celular. Pois é, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre crianças e tecnologias digitais. Vamos falar um pouquinho sobre benefícios, malefícios. Vou trazer também aqui alguns dados, pesquisas, tudo para embasar e construir um conteúdo bem bacana e bem rico para vocês. Eu sou a Maiane do Quack, se vocês querem fontes e referências, propostas de redação sobre esse tema, tudo que eu falei aqui, escrito, bonitinho e tudo mais, corre pro nosso site, eu vou deixar o link na descrição, mas assim, depois desse vídeo, beleza? Pra gente começar o nosso tema, afinal, o que é tecnologia digital? A tecnologia, em geral, ela é algo relacionado a técnicas, ou seja, um processo, um método, e ela já existe no Brasil desde 1550, com o primeiro engenho de açúcar. Mas quando a gente fala de tecnologia, normalmente a gente está pensando em tecnologias, o que? Tecnologias digitais, que é a telinha, o computador aqui que eu estou gravando, sei lá, meu celular que também está me ajudando aqui. Então, normalmente, quando a gente fala em tecnologia digital, são nessas coisas que a gente pensa. E quando a gente fala em tecnologia digital, normalmente, tecnologia digital, ela é justamente definida como uma capacidade de codificar e transmitir dados. Não adianta, por exemplo, eu falar aqui para você, para o computador, estou aqui com um computador novo, vou falar para ele, eu quero um pastel. O computador não vai entender nada. Porque se não existir algo que codifique, que transmita essa informação de uma forma que o computador entenda, não adianta nada eu falar para ele que eu quero um pastel. Então, justamente isso que é tecnologia digital. E as nossas crianças, hoje em dia, elas estão totalmente envolvidas nesse mundo. Tão envolvidas que muitas delas são consideradas nativos digitais. Ou seja, elas não fazem a mínima ideia do que é viver sem todas essas telas em volta delas. Até porque, né, muitas vezes a gente vê, a criança começa a chorar, dá celular, para comer, da celular, enfim. É um cenário em que o celular está em todas as partes, em todas as fases da vida dessas crianças, desses nativos digitais. E claro, existem vários benefícios disso e também malefícios. A gente vai começar falando um pouquinho sobre esses benefícios. Um dos grandes benefícios disso é que essas crianças elas têm muita facilidade para mexer com as tecnologias. Não é à toa que às vezes, sei lá, tem lá a tua tia de 60 e tantos anos sofrendo lá para falar no WhatsApp e chega, sei lá, teu sobrinho, criancinha lá com 2 anos e vai lá e fala no WhatsApp sem dificuldade nenhuma. Então esse é um dos grandes benefícios, que há muita facilidade para lidar com essas tecnologias. Um segundo benefício ele é relacionado à aprendizagem, ou seja, a tecnologia ela pode trazer muitos benefícios para a aprendizagem, ela pode torná-la mais lúdica, a questão de som, imagem, tudo isso ajuda a atrair mais o olhar das crianças. Então, nesse ponto, a tecnologia pode ser sim um benefício muito legal. Outro benefício bacana de ser citado é com relação ao lazer. O que acontece? Quando a criança está ali naqueles meios digitais, muitas vezes eles estão jogando, joguinho não sei das quantas, outro joguinho. E esse rolê de joguinho também tem os seus benefícios. Como, por exemplo, a criança ter a autonomia de escolher de que forma que ela vai se divertir. A autonomia de ir aprendendo, de ir jogando. Por exemplo, eu estou numa fase difícil, ele vai aprendendo a superar problemas grandes através de fasezinhas pequenas. Resolve uma fase aqui, depois outra fase. E dessa forma, isso também pode ser muito beneficial para a criança, porque ela vai entendendo e que não vai acontecer sempre daquele jeito, sempre da forma corretinha, enfim. Às vezes ela vai perder, às vezes ela vai ganhar. E outro benefício que pode ser interessante é com relação ao desenvolvimento. Como assim? Muitas vezes a criança ela se sente com mais voz quando ela está no mundo digital. E isso pode ser interessante para a criança começar a desenvolver essa autonomia. Além disso, também pode ser muitas vezes aqui uma atenção, porque pode ser benéfico e maléfico ao mesmo tempo. Pode ser benéfico o caso de que, por exemplo, uma criança é tímida, às vezes ela pode ter mais facilidade de, no mundo digital, desenvolver relacionamentos. Eu mesma, quando era criança, eu vivia cheia de amigos digital e na vida real, de contar de amigo que eu tinha era quase nada. Depois eu fui melhorando isso aí, sabe? Mas assim, é importante tomar cuidado, porque também, por outro lado, pode ser que muitas vezes a criança só fique naquele mundo digital e só tenha amigos digitais. Isso também pode ser um problema para o desenvolvimento. Então, por isso é bom tomar cuidado com esse ponto em específico, beleza? Mas, como eu falei, existem também os malefícios, né? Pra gente falar um pouquinho sobre esses malefícios, eu trouxe alguns dados aqui do Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esses dados, eles são de uma outra pesquisa citada nesse manual. E assim, eles dizem o seguinte, cerca de 37% dos entrevistados viram alguém sofrer discriminação online. Ou seja, várias dessas crianças elas já viram outras pessoas sofrendo discriminação, sofrendo aquele chamado cyberbullying. E um outro dado, ele reforça justamente isso. Quando ele diz que 20% dessas pessoas entrevistadas, dessas crianças, alegam ter sofrido cyberbullying. Ou seja, o cyberbullying é justamente esse bullying virtual. Ou seja, quando alguém começa a te zoar online, enfim, muitas vezes naquela sensação de impunidade que as telas dão pra
gente, tipo, ninguém sabe que sou eu jogando lá, eu crio uma conta fake, enfim, tudo isso ajuda a aumentar esse cenário de cyberbullying. E para finalizar esses dados desse manual, ele traz aqui também um outro bem interessante e triste. 8,8 milhões de crianças e adolescentes estão expostos a discursos de ódio, intolerância ou violência. Ou seja, esses são apenas alguns dados que ajudam a trazer esses malefícios. Além disso, a gente pode falar, por exemplo, entre a dificuldade de diferenciar o real do online. Tem muitas crianças que elas acabam entrando tanto naquele mundo online, tanto, que elas começam a ter dificuldade de saber o que é o real, o que é o online, e provavelmente com essa questão do metaverso aí que tá vindo tão forte, né? Facebook ama falar sobre isso, até mudou o nome para Meta. Provavelmente a grande chance de que essa distinção entre real e online passa a ser mais confusa ainda, e a criança muitas vezes ela vive mais tempo naquele mundo online do que no mundo real, e isso, claro, pode trazer vários problemas de socialização, problemas de trabalho, enfim, problemas futuros e várias outras coisas. E pra gente finalizar, eu quero só trazer aqui alguns dadinhos do IBGE de 2019 para vocês. De acordo com o IBGE, quase 78% das crianças entre 10 e 13 anos utilizam a internet. Além disso, esse dado sobe ainda mais quando a gente fala de crianças entre 14 e 19 anos, passando a ser mais de 90%. E só para finalizar, o celular é o preferido da galera, gente. No Brasil inteiro, quase 98% dos acessos são feitos via celular. Ou seja, isso é um dado bem interessante pra gente ter em mão, porque a gente sabe que a galera tá, o tempo inteiro com o celular na mão, nem que seja para gravar vídeo, né? Mas assim, se você gostou desse vídeo, você pode explorar ainda mais esse tema no nosso site. Tem repertório, tem citação verificada, tem tudo bonitinho, escritinho, com referências. A gente prepara tudo sempre com muito cuidado. Não só com trazer informação, mas com trazer informação verídica, da forma mais neutra possível, trazendo sempre fontes, sempre... se a gente coloca uma citação no nosso site, sempre tem aquele cuidado de ver de onde foi tirada aquela citação, se a pessoa realmente falou aquilo. Então é sempre feita uma pesquisa bem extensa, vale a pena você conhecer o nosso site, tá bom? E não esquece de seguir também o nosso Instagram, que é o @quackredação. Obrigada, gente!